Vou te falar que nesse vídeo pode te deixar um pouco assustado e até te chocar um pouco. Talvez você nem acredite, mas eu já vendi mais de R$1 milhão com um único criativo, sem aparecer e no tráfego direto. Essa não é a realidade de 99,9% das pessoas do mercado digital. Mas calma, aqui nesse vídeo eu vou te contar o exato método que eu utilizei para chegar nesse criativo que vendeu 7 dígitos. Se você é novo por aqui, dá aquele joinha, se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que não sabe fazer criativos que escalam de verdade. E se você ainda não me conhece, eu sou o José Lucas, já faturei múltiplos 8 dígitos ao longo dos meus 6 anos no mercado digital e hoje eu também sou CEO da Dzoopt, plataforma de pagamentos para você que vende infoprodutos no Brasil e no mundo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu fiz questão de fazer esse vídeo para você falando de criativo, porque quando você quer escalar uma oferta que você já viu que vende e que está validada, criativo é o 80-20 da tua operação. Na fase de validação, o criativo não é o 80-20, não é o criativo que vai fazer a tua oferta ser validada. Não. É o teu funil, a página, a copy. Só que quando você valida e vê que aquele produto vende de fato, o 80-20 da escala é o criativo, não é o gerenciador de anúncios, não é a tua copy, é o teu criativo que é o 80-20. Ah, José, mas e o funil? O funil é importante, eu criar uma esteira de produtos, eu criar recuperação. Sim. Ele vai te ajudar. Mas não é o que vai te fazer escalar proporcionalmente de forma absurda. É o criativo que vai te proporcionar essa escala tão agressiva. Então aqui, de forma muito objetiva, eu vou te falar o meu método para chegar em criativos que vendem múltiplos 6 ou até 7 dígitos de faturamento. Primeira coisa que eu tenho que te falar, não é a produção, a qualidade audiovisual do teu criativo que vai te fazer escalar múltiplos 7 dígitos. Não é qualidade visual, mas a quantidade, o volume de criativos com a estratégia certa. Você fazendo muitos criativos de uma forma estratégica, com testes específicos e sabendo por que está fazendo aquele teste, sabendo analisar o resultado daquele teste que não vai estar necessariamente dentro do gerenciador de anúncios, é exatamente o que você precisa para encontrar esse criativo de 6 ou 7 dígitos. Então, antes de chegar em um criativo que já vendeu mais de R$1 milhão, eu passei por vários outros criativos que foram ruins. E entendendo o que era um criativo ruim, eu consegui criar um criativo bom. Eu já fiz alguns milhares de criativos, ou talvez até dezenas de milhares de criativos. Em períodos de escala, eu chego a testar de 20 a 40 criativos todos os dias, de domingo a domingo. Não existe um dia sequer que eu não esteja em teste de criativos. Esse é um passo, é uma etapa que nunca vai acabar dentro da escala de uma oferta. O volume de criativos é essencial. Mas beleza, já entendi que o volume de criativos é essencial e que não é a qualidade que é essencial. Mas como eu vou fazer esses criativos e esses testes? Vamos lá. Primeira coisa, não vou falar sobre gerenciador de anúncios, mas sobre produção de criativo. Entenda que todo criativo ele tem um ângulo. O ângulo de um criativo é basicamente formas diferentes de você falar da mesma coisa. Então você pode falar de uma determinada situação utilizando uma promessa ou uma outra promessa. Por exemplo, quando você vai falar sobre ganhar dinheiro, você pode falar sobre ficar rico, mudar de vida, pegar a pessoa pela ganância, ou você pode pegar a pessoa pelo medo. O medo de quê? O medo de morrer naquela situação, o medo de passar a vida toda naquela situação que ela está vivendo. Então, em uma situação, você promete a vida dos sonhos. Na outra, você garante as necessidades básicas. Porque algumas pessoas elas não querem ficar milionárias. Elas não querem faturar muita grana. Elas só querem ter a certeza de que elas vão ter o que elas precisam. Então são duas formas de você prometer dinheiro para as pessoas. Então essas são duas formas diferentes, dois ângulos distintos para você falar para a pessoa que ela pode ganhar dinheiro através do que você está vendendo para ela. E essa promessa falam da mesma coisa, só que para pessoas diferentes. E testar ângulos diferentes é basicamente você testar qual é o perfil de pessoa que mais compra a tua oferta. A tua oferta, ela foi feita para converter pessoas que querem ficar milionárias ou querem necessidades básicas garantidas? Você só vai descobrir isso testando. Por mais que você na tua VSL utilize uma linguagem mais específica, isso não anula o fato de às vezes essas pessoas serem as que mais compram. Tô prometendo muita grana na minha VSL, mas por curiosidade, são pessoas que vêm desses criativos que estão comprando mais. Como é que você vai descobrir? Testando ângulos diferentes. Existem vários ângulos que você pode fazer.
para um determinado nicho, para uma única promessa. São centenas ou talvez milhares de ângulos diferentes de promessas que você pode fazer, até porque tem algo que eu chamo de subângulo. O que é um subângulo? Dentro de uma promessa de necessidade básica, você pode prometer de várias formas diferentes aquelas necessidades básicas. Você pode prometer que é uma renda extra que ele vai fazer no tempo livre, ou você pode dizer que é uma renda extra que ele vai fazer no automático através de inteligência artificial. Você percebe que são coisas diferentes? Em uma, ele vai usar a energia dele no tempo livre. Na outra, ele vai, ainda que no tempo que esteja ocupado, utilizar uma inteligência artificial que vai fazer por ele. São duas formas diferentes de você fazer uma mesma promessa para esse ângulo inicial. Ângulo de necessidade básica, tudo bem. Você vai ter uma renda extra, mas uma é uma renda extra de forma automatizada e a outra é manual, mas no tempo livre. Enfim, são vários ângulos diferentes que você pode criar dentro de uma única promessa. Mas vem cá, lembra que eu te falei que o que importa é o volume de teste que você vai fazer? Agora eu vou te falar como você vai fazer esses testes. Lembra que eu também disse que todos os dias eu testo dezenas de criativos? Esses testes são de forma totalmente intencional. Como assim intencional? Eu faço meus criativos iniciais, sempre coloco duplas ou trios de criativos parecidos, com pontos em comum. Então, por exemplo, eu vou sentar nessa cadeira e eu vou gravar 3 criativos com comunicação diferente. Então, o cenário é o mesmo. O que muda é o que eu vou falar naquele criativo. Então, mudei a copy do criativo. Depois eu pego essas 3 copies e eu gravo em outro cenário, as mesmas copies. O que está mudando aqui? Eu estou testando 3 copies diferentes em cenários diferentes. Você não vai gravar criativo aqui com uma copy, em outro cenário com outra copy e em outro com outra copy. Não, você vai padronizar. Porque se você grava tudo de forma aleatória, você não sabe se o que chamou a atenção foi o cenário, se foi a comunicação, se foi o gancho, se foi o desenvolvimento, se foi a CTA. Não, você vai padronizar alguns pontos, porque às vezes você consegue encontrar um criativo que, copy número 1, nesse cenário, no cenário 2 e no cenário 3, validou. O que você entende? Que aquela copy que você utilizou é a copy validada. Você consegue perceber que você isola variáveis e que o que está ruim não é o cenário, o que está ruim é a copy dos outros 2 criativos que não foram validados? Pois é. Com esses padrões você consegue entender o porquê das coisas e você vai replicar aquela copy com variações. A maioria das pessoas, o que faz? Vou replicar o criativo porque validou. Beleza, validou, mas você está replicando só porque validou? Mas por que esse criativo validou? Só não sabe, ela só replica. A maior parte dos players do digital, infelizmente, são tão espertos, tão inteligentes quanto uma bela de uma porta. Que eles fazem, mas não conseguem ter o senso crítico de entender o porquê está sendo feito. Então, quando você se torna intencional, você consegue entender o porquê das coisas e ter mais velocidade no que você está fazendo. Quando você entende que as variações que você cria, elas devem ter padrões, e quando você aprende a ver os padrões do que foi validado, você consegue testar com mais eficiência. Outra coisa que eu faço para isolar os meus criativos é ter 3 blocos diferentes dentro de um mesmo criativo. Gancho, desenvolvimento e CTA. Então, quando eu vou produzir criativos, eu vou fazer variações de cenário, de copy, e dentro da minha copy eu vou ter um gancho padrão, um desenvolvimento padrão e uma CTA padrão para todos os criativos. E o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou ver qual foi a CTA que mais gerou impacto. Como é que eu vou fazer isso? Você vai olhar as métricas de retenção e de desempenho do teu criativo dentro do gerenciador de anúncio. Você vai ver quanto o teu criativo reteve, quanto ele gerou de CTA. E é a partir daí que você começa a entender o que mais funcionou dentro do teu criativo. Você vê se o teu desenvolvimento ficou muito chato, se depois do gancho as pessoas começaram a sair. Isso é um indício de um desenvolvimento chato. E você começa a entender quais criativos tiveram o melhor desenvolvimento, quais tiveram a melhor copy. Ou você começa a ver que mostrar objetos em um criativo é melhor do que você só ficar falando para a câmera. Porque o objeto está chamando a atenção das pessoas. Você começa a colocar mais objetos dentro do teu criativo. As pessoas, elas tendem, inclusive dica de criativo, tá? As pessoas, elas tendem a ter a atenção mais voltada para objetos que você está mostrando do que se for só uma pessoa falando. Porque só uma pessoa dá uma sensação mais de aula. Aula, a pessoa lembra lá da infância, achava chato estudar. Então, o objeto ele torna o teu criativo mais dinâmico. E fazer criativos dinâmicos é extremamente importante, não só na edição, mas na hora de você gravar o teu criativo.
Então, seja extremamente intencional na produção dos seus criativos e elimine a crença de que bom criativo é um criativo bem produzido. Muito pelo contrário. Pode ter certeza de uma coisa, aquelas pessoas que estão fazendo criativos bem produzidos, elas estão escalando fofo. Porque criativos bem produzidos, eles não geram o volume necessário para a escala. A menos que não seja um criativo que é voltado para a escala, é um criativo voltado só para alcance, mas que já não é um criativo que a galera do infoproduto, por exemplo, vai estar utilizando. São criativos talvez para negócio físico ou para outros modelos de negócio. E agora, o principal que eu mais vejo no meu Instagram é criativo que fala e no final das contas não diz o que precisava ser dito. Não explica o que é a oferta. A pessoa quer tanto falar sobre o problema que não fala sobre a oferta dela. Não fala qual vai ser a transformação. Entenda o seguinte, teu criativo, enquanto menos tempo você conseguir desenhar a tua solução para as pessoas, melhor é. Se você conseguir fazer um criativo de 30 segundos e você consegue explicar a tua solução para as pessoas, vai ser muito melhor. Isso falando de público Brasil e mais novo. Agora, criativos, tanto para fora do Brasil quanto para pessoas mais velhas, elas precisam de segurança. Então, quanto mais rápido você passar segurança para as pessoas e você conseguir passar autoridade, melhor é. Como é que você vai passar essa autoridade? Geralmente em elementos visuais. Se você vende um produto, por exemplo, na área de saúde, utilizar o elemento do jaleco é algo que passa muita autoridade. Você não precisa necessariamente falar que é o especialista de Harvard, Dr. Mick Jagger. Não precisa. Você precisa estar utilizando um jaleco. O elemento visual vai passar autoridade para aquela pessoa que está assistindo. Ou seja, quando você entende as regras do jogo, você passa a fazer as coisas de forma mais intencional. Tarefinha de casa para você que agora. Faça cópias de criativos com blocos padrões, como eu te falei. Gancho, desenvolvimento, CTA. Pense em ângulos distintos para falar dentro desses criativos que você acabou de criar. Ângulos diferentes, formas diferentes de falar a mesma coisa. E produza esses criativos em larga escala, em grande volume. Teste durante uma semana e depois você vai voltar lá no direct do meu Instagram, @joselucasmb. Tenho certeza que você vai voltar me agradecendo por você ter, de uma vez por todas, validado um criativo de múltiplos 6 ou até, quem sabe, 7 dígitos, só porque agora você entendeu como validar um criativo que tem potencial de escalar múltiplos 7 dígitos. Vou ficando por aqui, tamo junto, bora pro topo.